Fala galera, tudo bem? Gostaria de pedir, antes de começarmos aqui com a nossa aulinha, para você deixar o seu like, deixar o comentário, compartilhar com os amigos para ajudar aqui no crescimento do nosso canal, beleza? Um forte abraço e bora para a nossa aula. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Sena, do curso eFísio, né? Vamos agora para mais uma aulinha do nosso curso de Fisiologia Médica, perfeito? Então, galera, vamos dar início aqui a mais uma aulinha extra do nosso curso e nessa aula a gente vai abordar sobre os receptores do sistema nervoso autônomo. Nessa aula a gente vai explicar o mecanismo de ação desses receptores, a gente vai explicar também como que ocorre a liberação dos principais neurotransmissores, que são eles a acetilcolina e a norepinefrina, e vamos diferenciar os receptores colinérgicos dos receptores adrenérgicos e fazer uma comparação dos dois e dos seus locais de atuação e como que eles funcionam, perfeito? Então, galera, como mecanismo de ação dos receptores, esses receptores do sistema nervoso autônomo, a maioria deles estará ligado a uma proteína G. E a partir disso, essa proteína G gerará um segundo mensageiro que executará a função fisiológica que o nosso corpo quer que seja desempenhado por aquela célula, perfeito? Então, como que funciona? A nossa membrana celular, ela vai ter uma proteína transmembrana. Essa proteína, ela tem uma face externa que vai ter o receptor específico para o neurotransmissor, ou para a acetilcolina, ou para a norepinefrina, ou até mesmo para a epinefrina. Correto? E quando esse neurotransmissor ele se ligar nessa face externa, ele vai desencadear um estímulo que vai ser resultante na proteína G, certo? E aí nós vamos ter alguns tipos de proteína G. Para o nosso sistema nervoso autônomo, nós temos que levar em consideração principalmente a proteína GS, a proteína GI e a proteína GQ, certo? Quando tivermos o estímulo, nós resultaremos em alterações intracelulares que vão promover o aumento ou a inibição de um segundo mensageiro. E a partir disso, nós teremos uma sequência de reações intracelulares que vão promover a ação fisiológica desejada pelo nosso organismo, certo? Então, galera, proteína GS. A proteína GS, ela vai promover ali um aumento da adenililciclase. E esse aumento da adenililciclase promove o aumento do AMP cíclico, perfeito? A proteína GI, ela por sua vez vai promover uma redução da adenililciclase. Consequentemente, teremos uma redução do AMP cíclico, certo? E a proteína GQ vai promover um aumento da concentração da fosfolipase C, que por sua vez aumentará a concentração do IP3, que é o trifosfato de inositol, certo? E aí, a partir disso, nós teremos as nossas reações intracelulares que vão desencadear na resposta fisiológica desejada, certo? Então, galera, para facilitar aí, para a gente entender qual proteína G que vai promover as demais alterações. GS para ciclar, GS para ciclar. Então, quando tivermos um receptor acoplado à proteína GS, a gente vai ter um aumento da adenililciclase e, consequentemente, um aumento do AMP cíclico, perfeito? Então, GS para ciclar. GI, a gente falou que a GI ela vai inibir, certo? Ela vai inibir a adenililciclase, consequentemente, ela vai reduzir o AMP cíclico. Então, a proteína GI inibe o segundo mensageiro AMP cíclico, certo? Por sua vez, a proteína GQ ela vai promover o aumento da fosfolipase C e o aumento do IP3. Então é a GQ do IP3, GQ do IP3. GQ vai aumentar a fosfolipase C, que aumenta o trifosfato de inositol, certo? Eu falei para vocês que a maioria dos nossos receptores do sistema nervoso autônomo estão relacionados aqui, vão exercer as suas ações por meio das proteínas G. Mas temos uma exceção. Qual que é essa exceção, Matheus? Os receptores nicotínicos, certo? Os receptores nicotínicos, eles são proteínas transmembrana que, quando estimuladas pelo neurotransmissor, vão promover a alteração da sua permeabilidade. Ela vai ter uma alteração conformacional que vai permitir o fluxo de íons, certo? Então, ela vai ser uma proteína iônica, um canal iônico, né? Não vai atuar, portanto, por meio das proteínas G. Perfeito? Mas a gente vai reforçar ainda mais essa situação aqui ao longo da nossa aula. Trazendo aqui, né, para a gente ter um maior contato já, nos adrenorreceptores, nós temos os adrenorreceptores alfa e beta. O receptor alfa 1, ele atua por meio da proteína GQ, GQ do IP3. Então, o receptor alfa 1 aumenta a fosfolipase C, que aumenta o trifosfato de inositol. Já o receptor alfa 2, ele é um receptor inibitório. Ele atua por meio da proteína GI, reduzindo a concentração da adenililciclase e, consequentemente, do AMP cíclico.
Perfeito? Os receptores beta atuam por meio da proteína GS para ciclar. Então a gente tem o aumento da adenililciclase e o aumento do AMP cíclico, perfeito? Já os receptores nicotínicos são aqueles que eu falei com vocês. Eles são proteínas que promovem o fluxo iônico. Eles são canais iônicos, certo? Então, quando estimulados, eles vão promover o fluxo de íons naquela membrana celular, certo? Já os receptores muscarínicos, que são os outros receptores colinérgicos, a gente vai dividir eles, né? Nós temos 5 receptores muscarínicos, 5 receptores muscarínicos. Os receptores ímpares, M1, M3 e M5, vão atuar por meio da proteína GQ do IP3. Então, eles vão aumentar a concentração de fosfolipase C, consequentemente, aumentando o trifosfato de inositol, certo? Já os receptores pares, né, receptor M2 e M4, vão atuar por meio da proteína GI. Eles vão inibir, perfeito? Eles vão reduzir a concentração de adenililciclase e, consequentemente, reduzir o AMP cíclico, correto? Então, aqui é uma visão geral dos receptores que nós vamos ter. Perfeito. Galera, falando um pouco aqui sobre a liberação da acetilcolina, nós já até explicamos na última aula de junção neuromuscular como que ocorre essa liberação da acetilcolina, né? A gente vai ter lá o axônio do nosso neurônio pré-ganglionar, a gente teve a propagação do potencial de ação e esse potencial de ação proporcionou a abertura dos canais de cálcio. Esses canais de cálcio, quando estimulados, quando abertos, o cálcio vai entrar, vai sair do meio extracelular, vai para o meio intracelular. E quando esse cálcio ele entra dentro da célula, ele vai permitir que as vesículas que estão lá no nosso meio intracelular, cheias de acetilcolina, ele vai permitir que essas vesículas elas sejam acopladas à membrana. Consequentemente, ocorra a exocitose e a liberação do neurotransmissor. Então, aumentou o cálcio, as vesículas vão sofrer exocitose, os neurotransmissores, no nosso caso aqui, nesse momento, a acetilcolina vai ser liberada para se ligar aos seus receptores, certo? Quando essa acetilcolina é liberada, ela vai se ligar aos seus receptores específicos, né? Aos seus colinorreceptores. Nesse caso aqui, pode ser receptor nicotínico ou receptor muscarínico, perfeito? Quando ela se liga a esse receptor, ela vai desencadear a resposta fisiológica desejada. A partir disso, nós temos uma enzima que se chama acetilcolinesterase. Essa enzima ela vai chegar na acetilcolina e vai falar assim, já deu, né? Vamos degradar? Vai chegar, vai pegar a acetilcolina e vai degradar essa acetilcolina. E nós vamos ter a formação da colina e do acetato, certo? Por sua vez, essa colina ela vai ser reutilizada, né? Uma parcela ali de aproximadamente 50% é reutilizada para a formação de mais acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai ser reutilizada e ela vai voltar para dentro da célula, para o meio intracelular, por meio do cotransporte de sódio, que a gente já explicou também como que acontece esse transporte ativo secundário, certo? Então, é assim que acontece a liberação da acetilcolina. Quando essa acetilcolina ela se liga ao receptor, ela desencadeia a resposta celular, acetilcolina, né, do estímulo desencadeado por esse neurotransmissor e, consequentemente, após ter gerado esse estímulo, a gente tem a degradação da acetilcolina por meio da acetilcolinesterase, certo? A gente tem aqui um exemplo, né, da toxina botulínica que está inibindo essa exocitose do neurotransmissor, essa exocitose da acetilcolina. Então, o que acontece? A toxina botulínica ela vai impedir a exocitose da acetilcolina, das vesículas contendo acetilcolina, consequentemente, não teremos o estímulo desse neurotransmissor nos receptores. O que acontece? Onde que utiliza muito essa toxina botulínica? Na região onde temos a junção neuromuscular, certo? Quando a gente bloqueia aqui a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, onde temos os receptores nicotínicos musculares, nós não teremos a ação desses receptores com o seu neurotransmissor. Consequentemente, não teremos uma contração da musculatura esquelética, perfeito? Se não tem a contração da musculatura esquelética, se não tem o estímulo, né, desencadeador para a contração, não teremos essa contração, certo? Beleza. Então, galera, falando aqui de novo, né, sobre os receptores nicotínicos, nós temos dois tipos de receptores nicotínicos. São eles os receptores N1 e os receptores N2. Os receptores N1, nós já falamos, ele está presente na junção neuromuscular. São eles os responsáveis por propagar o estímulo para a fibra muscular para que se tenha a contração do músculo esquelético, certo? Os receptores N1 estão no nosso sistema nervoso motor somático para o controle voluntário aí da contração muscular, certo? A atuação, o mecanismo de ação desses receptores nicotínicos ocorre semelhantemente um para com o outro. Não temos diferenças de mecanismo de ação, certo? A gente tem a liberação da acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai se ligar ao seu local, né, ao seu receptor na membrana celular. Quando ela se liga, ela vai permitir a abertura,
uma alteração conformacional nessa proteína transmembrana aqui, permitindo o fluxo de íons. E quais são esses íons que são permeáveis nos receptores nicotínicos, Matheus? Os íons sódio e potássio, certo? O sódio, que está presente no meio extracelular, ele vai sair do meio extracelular e vai para o meio intracelular. Ao passo que o potássio, que está no meio intracelular, vai sair desse meio intracelular e vai para o meio extracelular, correto? Beleza. Nós falamos dos locais em que estão presentes os receptores nicotínicos do tipo 1, ou receptores N1, NM também, receptores nicotínicos musculares. Quais são os outros receptores nicotínicos que nós temos? Nós temos os receptores nicotínicos N2, N2 ou NN, perfeito? Onde que nós temos esses receptores, Matheus? Esses receptores, eles estão presentes nos nossos neurônios pós-ganglionares, certo? Da nossa ali divisão do sistema nervoso autônomo, a gente tem os neurônios pré-ganglionares e os pós-ganglionares. Tanto a parcela parasimpática quanto simpática, os neurônios pós-ganglionares vão ter esse receptor nicotínico N2. Para quê? Para quando eles receberem o estímulo do neurotransmissor, a acetilcolina, ele consiga exercer a sua ação e propagar o estímulo, certo? Tanto pela fibra simpática quanto pela fibra parasimpática, correto? Beleza. Então, esses receptores estão presentes ali nos nossos neurônios pós-ganglionares, certo? Aqui temos uma observação sobre o curare, né? Nós vimos que a toxina botulínica ela atua impedindo a liberação de acetilcolina. Já o curare, ele vai impedir que essa acetilcolina ela se ligue no seu local de ligação no receptor, certo? Então ela vai chegar aqui no receptor nicotínico N1 e vai impedir a ligação da acetilcolina nesse receptor. Consequentemente, se a acetilcolina ela não consegue se ligar a esse receptor, nós não teremos o estímulo para a musculatura esquelética, certo? Consequentemente, não teremos também a contração muscular, correto? Beleza. Galera, receptores muscarínicos. A gente já deu uma palhinha lá de como eles funcionam. Onde que estão esses receptores, Matheus? Os receptores muscarínicos estão presentes nos órgãos efetores, beleza? Estão presentes na musculatura lisa do trato gastrointestinal, estão presentes nas glândulas do nosso organismo e por aí vai. Todo local que tiver inervação do sistema nervoso autônomo parasimpático, nos órgãos efetores, nós teremos os receptores muscarínicos. Perfeito? Então, como a gente já falou, nós dividimos a ação desses receptores entre receptores ímpares, vão atuar, né, estimulando a proteína GQ, certo? Estimulando a proteína GQ, a gente tem aumento da fosfolipase C e, consequentemente, do trifosfato de inositol, certo? O mecanismo de ação desses receptores ímpares ocorre dessa maneira, certo? Então, o receptor M1, M3 e M5 promove a sua ação por meio da proteína GQ, aumentando a fosfolipase C e o segundo mensageiro, IP3, trifosfato de inositol. Já os receptores muscarínicos pares, receptor M2 e M4, eles vão atuar, eles vão exercer a sua ação fisiológica por meio da inibição da adenileuciclase. Eles vão atuar por meio da proteína GI, reduzindo a adenileuciclase, consequentemente reduzindo o AMP cíclico, perfeito? Beleza! Galera, transmissão adrenérgica vai acontecer praticamente da mesma forma que a transmissão colinérgica, a liberação da acetilcolina, certo? Qual que é a diferença? Para que nós consigamos produzir os neurotransmissores adrenérgicos, né, ou seja, a norepinefrina, nós precisamos de um aminoácido específico. Qual que é esse aminoácido, Matheus? A famosa tirosina, perfeito? Nós temos aqui uma sequência de reações, perceba que é uma sequência de reações a partir da tirosina. A tirosina ela forma a dopa e posteriormente forma a dopamina, certo? Só que, no caso aqui, para a gente, no sistema nervoso autônomo, nós não vamos focar na dopamina. Então, tem mais uma reação. Catalisada pela dopamina beta-hidroxilase, nós teremos a nossa famosa norepinefrina, certo? As fibras do nosso sistema nervoso autônomo simpático, elas liberam norepinefrina. Ah, Matheus, mas e da onde que vem a epinefrina do nosso organismo? Da onde vem a adrenalina do nosso organismo? Adrenalina e epinefrina são sinônimos. Norepinefrina e noradrenalina também são sinônimos, certo? A epinefrina ela vem da produção das células cromafins da nossa glândula suprarrenal, certo? Então a epinefrina endógena ela é produzida pela nossa glândula suprarrenal, perfeito? Beleza. Então, de forma semelhante, nós temos lá o axônio do nosso neurônio, né? Só que nesse caso aqui, já é o axônio do nosso neurônio pós-ganglionar, a gente tem a propagação do potencial de ação. O cálcio ele vai entrar, vai permitir a fusão dessa vesícula contendo esses neurotransmissores na membrana celular e, consequentemente, a liberação da norepinefrina no meio, certo? Quando tem a liberação da norepinefrina, aqui nós temos os adrenoreceptores presentes ali nos órgãos efetores,
E aí nós teremos o estímulo desejado pelo nosso sistema nervoso autônomo simpático, perfeito? Perceba que a norepinefrina ela vai estimular os adrenorreceptores e de forma semelhante nós teremos a degradação dessa norepinefrina. Essa degradação ocorre por meio da remoção dessa norepinefrina pelos transportadores de norepinefrina, certo? Que são os locais de atuação de alguns medicamentos, de algumas substâncias, como o caso da cocaína e dos antidepressivos tricíclicos, certo? O que acontece? Quando você tem ali, quando o indivíduo utilizou da cocaína ou ele tomou a medicação ali, um antidepressivo tricíclico, ele vai inibir essa recaptação da norepinefrina. Consequentemente, a gente vai ter um aumento desse neurotransmissor nessa região da fenda sináptica. Consequentemente, teremos um estímulo desse neurotransmissor mais aumentado. Perfeito? Beleza! Então, galera, os hormônios adrenérgicos, nós falamos aí que temos dois tipos principais, né? A norepinefrina e a epinefrina. E a partir disso, nós temos algumas diferenças com relação à ativação dos receptores adrenérgicos por meio dessas duas substâncias, certo? Qual que é a grande diferença que nós temos, Matheus? A norepinefrina, ela ativa preferencialmente ali o receptor alfa-1 e o receptor beta-1, certo? Só que a epinefrina, ela também ativa os receptores alfa-1, só que a gente precisa de uma quantidade mais significativa da epinefrina para a gente promover essa estimulação de forma semelhante à da norepinefrina, certo? Ao passo que os receptores beta, eles são mais sensíveis à epinefrina do que à norepinefrina, principalmente o receptor beta-2, certo? O receptor beta-2, ele é preferencialmente ativado pela epinefrina, ao passo que a norepinefrina ativa pouco esses receptores, beleza? Então aí são algumas diferenças que nós temos dos neurotransmissores adrenérgicos. Então, entrando agora nos adrenorreceptores, nós temos os adrenorreceptores alfa, né? O principal deles, o receptor alfa-1. Esse receptor alfa-1, a gente já falou que ele atua por meio da proteína GQ. Consequentemente, a gente tem um aumento do trifosfato de inositol, certo? Decorrente do aumento da fosfolipase C, certo? O que o receptor alfa-1 costuma fazer, Matheus? O receptor alfa-1, ele costuma promover uma contração, certo? Seja no vaso sanguíneo, seja no esfíncter, ele vai promover uma contração, perfeito? Receptores alfa-2, a gente já falou que ele atua por meio da proteína GI, inibindo a adenileuciclase e o AMP cíclico. E o receptor alfa-2, ele vai atuar na onde? A gente tem uma quantidade de receptores alfa-2 extremamente reduzida, e ele serve ali para um controle de feedback do sistema nervoso autônomo simpático. Beleza? Então ele atua ali como autorreceptor, mas ele vai atuar reduzindo ali a resposta, um estímulo muito vigoroso do sistema nervoso autônomo simpático, para que o nosso organismo ele não fique totalmente depletado desses neurotransmissores, certo? Então ele vai dar uma segurada ali, ele vai falar assim, dá uma segurada aí, corpo. Vamos guardar um pouquinho aí desse estímulo, beleza? Ele pode atuar também como heterorreceptor. E onde que ele atua como heterorreceptor, Matheus? No trato gastrointestinal. Ele vai atuar como heterorreceptor no trato gastrointestinal, reduzindo o estímulo parasimpático, perfeito? Quando temos ali um tônus, né, um estímulo simpático significativo, que afeta ali a região do trato gastrointestinal, esses receptores alfa-2, eles vão perceber essa liberação, né, da norepinefrina e vão inibir a liberação de acetilcolina pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, para que a gente não tenha ali uma resposta dupla, digamos assim, né? A gente vai reduzir, vai deprimir a resposta parasimpática e deixar a resposta simpática atuar no trato gastrointestinal quando tivermos esse tônus aí, essa liberação aumentada do sistema nervoso autônomo simpático. Perfeito? Receptores beta. Os receptores beta eles vão atuar de forma semelhante, tanto beta-1 quanto beta-2, certo? Eles vão atuar por meio da proteína GS. GS para ciclar, GS para ciclar. GS aumenta a adenileuciclase e aumenta a AMP cíclico, perfeito? Onde que nós temos esses receptores beta-1? Beta-1 está relacionado com coração. Tem que lembrar, beta-1, coração, perfeito? Beta-1, quando estimulado, vai promover o aumento da frequência cardíaca e também o aumento, a melhora da contratilidade ventricular, perfeito? Porque nós temos esses receptores beta-1 também no nosso músculo ventricular, certo? Qual que é a outra localização que nós temos esses receptores que é importantíssimo da gente saber? Nos rins, perfeito? Nós temos os receptores beta-1 também nos nossos rins. Portanto, quando temos ali um aumento da atividade simpática, a gente vai ativar esses receptores beta-1 também nos nossos rins. E o que é que ele faz nos nossos rins, Matheus? Ele libera a substância renina. Nós vamos discutir ao longo do nosso curso aí inúmeras vezes, perfeito? Então, quando a gente tem um estímulo lá do receptor beta-1 nos nossos rins, nós teremos a liberação da renina e, consequentemente, aí, a ativação, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perfeito?
Beleza. Receptores beta 2 atuam de forma semelhante aos receptores beta 1 e vão estar localizados principalmente ali na nossa árvore traqueobrônquica, beleza? Promovendo o que, Matheus? Promovendo a dilatação, o relaxamento da musculatura lisa dessa região. Consequentemente, se promove uma dilatação na região da árvore traqueobrônquica, nós teremos uma broncodilatação, perfeito? Uma melhora do fluxo de ar para os nossos pulmões, perfeito? Beleza. E aí, nós chegamos aqui na comparação dos nossos receptores, certo? Então, galera, nós vamos aqui por órgãos e ações resultantes aí dos nossos receptores, né? A gente tem ali a atividade simpática e a atividade parasimpática. Lembrando que, quando temos uma resposta simpática, temos que pensar na resposta ao estresse, a resposta de luta ou fuga, certo? E a resposta parasimpática é a resposta restauradora, resposta de conservação de energia, beleza? Então, vamos lá. Músculo radial da íris. Quando temos ali a atividade simpática, a gente tem a contração do músculo radial da íris pelo receptor alfa 1. O que vai acontecer? A gente vai ter a contração desse músculo radial da íris e essa contração promove a dilatação da pupila, beleza? A gente tem a dilatação da pupila, consequentemente você terá uma midríase, pupila grande, nome grande. Pupila grande, pupila dilatada, pupila com midríase, beleza? Beleza. Músculo circular da íris, a gente vai ter também o estímulo ali, a gente só vai ter inervação do sistema nervoso autônomo parasimpático, que vai estimular também a contração por meio do receptor muscarínico M3, beleza? O que vai acontecer aqui? A constrição da pupila. Vai ter uma diminuição, a pupila vai ficar pequena. Pupila pequena, nome pequeno. Então a pupila vai estar em miose, beleza? A gente vai ter uma redução da pupila. A gente também ali tem agora a inervação dupla, né, tanto pelo simpático quanto pelo parasimpático, do músculo ciliar. A resposta simpática se dá pelo receptor beta, que vai promover o relaxamento da musculatura ciliar, e a resposta parasimpática, que é a resposta pelo receptor muscarínico 3, vai promover a contração da musculatura ciliar. Beleza? Passando para o coração, a gente lembra lá, né, que nós já acabamos de falar que o coração, na atividade simpática, a gente tem os receptores beta 1. Beta 1 está no coração, tanto no nó sinatrial quanto na musculatura ventricular. Consequentemente, a gente tem uma melhora da contratilidade ventricular quando temos um estímulo simpático e a gente tem um aumento da frequência cardíaca porque vai estimular o nó sinatrial, beleza? Ao passo que, quando temos um estímulo parasimpático, a gente tem receptores M2. M2, tem que lembrar do receptor M2 e principalmente do M3 também, beleza? Receptor M2, ele está no coração. Receptor M3 ele vai estar nas outras regiões que nós vamos abordar ao longo aqui dessa comparação, certo? Receptor M2 ele atua por meio da proteína GI, certo? Só que ele atua liberando uma subunidade alfa-I, certo? Essa subunidade alfa-I, o que ela promove no nó sinatrial? Ela vai promover a abertura dos canais de potássio, certo? Se o potássio vai sair, nós vamos hiperpolarizar a membrana. Beleza? Se a gente está hiperpolarizando, vai ser mais difícil termos ali um potencial de ação. Consequentemente, nós teremos aí uma redução da frequência cardíaca, beleza? Além disso, os receptores M2, eles estão presentes também nos átrios, na musculatura dos nossos átrios. Só que a musculatura dos nossos átrios, ela influencia de forma reduzida na contratilidade geral do miocárdio. Portanto, a resposta final da atividade parasimpática sobre a contração do nosso miocárdio é uma resposta mais reduzida quando comparada com a resposta simpática. Beleza? Vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos eles são inervados aí principalmente pelo nosso sistema nervoso autônomo simpático, beleza? Sistema nervoso autônomo simpático, nós temos nos vasos sanguíneos os receptores alfa 1 e receptores beta 2, beleza? Receptores alfa 1, receptores beta 2. Receptor beta 2 promove o quê? O relaxamento dos vasos sanguíneos. Receptores alfa 1 promove a contração dos vasos sanguíneos, a vasoconstrição, beleza? Além disso, aqui também nós temos ali receptores do sistema nervoso autônomo parasimpático nos endotélios dos vasos do coração, cérebro e vísceras, beleza? Liberando principalmente EDRF. Perfeito? Músculo liso bronquiolar. No nosso brônquio, na árvore traqueobrônquica, nós já falamos que nós temos para a atividade simpática, principalmente os receptores beta 2, certo? Esses receptores beta 2, eles vão promover a dilatação, a broncodilatação da nossa árvore traqueobrônquica. Para quê? Para permitir um fluxo de ar para os pulmões aumentado, um fluxo mais significativo, beleza? De forma semelhante, do sistema nervoso autônomo parasimpático, a gente tem os receptores M3 que vão promover a contração dessa musculatura da árvore traqueobrônquica. Ou seja, a gente vai ter uma broncoconstrição. Vai ficar mais difícil do ar entrar para os nossos pulmões, beleza?
Beleza. Falando agora aqui sobre trato gastrointestinal. Quando temos uma resposta simpática, nós temos que ter uma redução da atividade do trato gastrointestinal. Ao passo que, quando temos uma resposta parasimpática, nós temos um aumento da atividade do trato gastrointestinal. Beleza? Com isso em mente, nós vamos pensar aqui. Na parede da musculatura do nosso trato gastrointestinal, quando nós temos um aumento da atividade simpática, nós teremos um relaxamento dessa musculatura. Para quê? Para reduzir o trânsito gastrointestinal, para que o bolo alimentar ele fique estagnado, ele fique parado. Não é momento de ter digestão, beleza? Então a gente tem lá os receptores beta 2 e os receptores alfa 2, que são os heterorreceptores, que vão inibir a atividade parasimpática, beleza? E aí, além disso, nos esfínteres nós teremos os receptores alfa 1. Por quê? Porque a gente quer parar com a atividade do trato gastrointestinal. Então a gente vai relaxar a musculatura, vai pegar o esfíncter e vai fechar esse esfíncter para evitar o fluxo ali dos alimentos, beleza? Então a gente tem a contração dos esfínteres por meio do receptor alfa 1, certo? Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai ter uma inervação completa aí pelos receptores muscarínicos do tipo 3. Esses receptores muscarínicos tipo 3 nas paredes da musculatura lisa vão promover o quê? A contração da musculatura do trato gastrointestinal. Para quê? Para propelir os alimentos adiante. Beleza? E o que é que acontece com os esfínteres? Esses esfínteres eles têm que estar relaxados, eles têm que estar abertos. Para quê? Para permitir a passagem dos alimentos pelo nosso trato gastrointestinal. Beleza? A gente tem também a inervação para permitir a secreção, né, também ali com os receptores muscarínicos do tipo 3, que vai estar aumentada também, beleza? Músculo liso geniturinário. Galera, na última aula a gente já deu até uma palhinha, né, de como que funciona, mas vamos falar aqui novamente. Na parede da bexiga nós temos o nosso músculo detrusor, beleza? Se a gente tem uma resposta simpática, galera, você vai parar a sua resposta simpática, você tá ali correndo, você tá fugindo do cachorro, né? Você tá fugindo do cachorro, você vai parar para fazer xixi? Não. Então o que tem que acontecer? A parede, né, da nossa musculatura, ela tem que estar relaxada para acomodar uma quantidade maior de urina, beleza? Ao passo que o esfíncter interno, que é o de controle involuntário, ele tem que estar, ó, fechadinho. Para quê? Para evitar que a urina seja perdida, perfeito? Beleza. Diferentemente do que acontece quando temos um estímulo parasimpático. Quando a gente tem um estímulo parasimpático, o seu corpo entende que você pode ir no banheiro, você pode ir fazer o seu xixi tranquilo, beleza? O que vai acontecer? Quando temos ali o estímulo parasimpático, nós temos receptores M3, tanto na musculatura da bexiga, quanto no nosso esfíncter interno. Beleza? Só que na musculatura da bexiga, na musculatura do nosso músculo detrusor, o que vai acontecer? Contração do detrusor. Ou seja, esse músculo detrusor, o músculo da bexiga, ele vai se contrair. Para quê? Para aumentar a pressão, para eliminar a urina, certo? Consequentemente, como que tem que estar o esfíncter nesse momento, Matheus? O esfíncter tem que estar aberto. Para quê? Para permitir o fluxo da urina para que ela seja eliminada. Perfeito? Então, no esfíncter, o receptor M3 promove o relaxamento e o receptor M3 no músculo detrusor promove a contração. Beleza? A gente tem que lembrar também que no homem, né, a gente tem o estímulo tanto simpático quanto parasimpático ali na região do pênis, né? O estímulo parasimpático pelo receptor muscarínico vai promover a ereção, ao passo que o estímulo simpático vai promover a ejaculação por meio do receptor alfa, beleza? Além disso, temos que lembrar ali também da inervação da pele, beleza? Quando temos ali a inervação da pele, nós temos inervação principalmente e somente pelo nosso sistema nervoso autônomo simpático, certo? A gente lá no músculo liso pilomotor, nós temos o receptor alfa 1, que promove a contração do músculo liso pilomotor. E aí nós temos que lembrar que a gente já vem falando, né, várias vezes nas últimas aulas, que a inervação das nossas glândulas sudoríparas para controle da temperatura é uma inervação simpática especial, né? É uma inervação de controle simpático, mas que vai liberar a acetilcolina. E qual que é o receptor? É o receptor muscarínico, beleza? Então, para o controle da termorregulação, a gente controla pelo sistema nervoso autônomo simpático, mas liberando a acetilcolina no receptor muscarínico, beleza? Agora, a glândula apócrina, que é aquela que produz odor, ela também é inervada pelo sistema nervoso autônomo simpático, só que de forma semelhante aos demais receptores, liberando norepinefrina, e o receptor é o receptor alfa, beleza? Funções metabólicas. Aqui é importante a gente lembrar da lipólise, né? Na lipólise nós temos os receptores beta 3. Os receptores beta 3 a gente acabou não falando, mas eles estão relacionados com a lipólise, beleza? Receptor beta 3 nos adipócitos, promovendo a lipólise para utilização da gordura como fonte de energia, beleza? Lembrar dos rins que tem os receptores beta 1, que quando estimulados promovem a liberação de renina,
certo? Além disso, no fígado, né, a gente tem os receptores simpáticos, também receptores beta 2 e alfa, que vão promover ali, que vão estimular a gliconeogênese e a glicogenólise. Perfeito? Certinho? Essas foram as nossas referências utilizadas para a nossa aula. E foi isso que eu tinha para passar para vocês hoje, galera. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição e pode entrar em contato com a gente. Um forte abraço e até mais. E aí, curtiu a nossa aula? Seguinte, a gente tem um curso sobre fisiologia médica. Nele a gente aborda os principais temas relacionados com a fisiologia humana. Eu vou deixar o link do nosso curso fixado nos comentários desse vídeo. Caso você tenha interesse, será um prazer poder compartilhar um pouco da fisiologia humana com você. Um forte abraço e até mais.